Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera do Meu Brasil Varonil. Galera dos estudos e compêndios. Tudo bem com vocês? Tudo bem, véspera de prova? Bom dia, Augusto, como é que vai? Tudo bem, Leonardo? Elsie? Estudando, né, Carol? Cadê vocês, gente? Que eu quero hoje ver se a gente consegue rapidamente tratar do assunto que tá louco, hein? Parece um karma. Isso é bom sinal, sinal que cai na prova esse negócio, né? Excelente sinal, né? Bom assim, quando a gente tenta falar de um assunto e demora. E aí, como é que vai? Professor, Aurélio Burer, que maravilha, olha só, que luxo, né? Essa nossa live, luxo total. Então, gente, vamos explicar um pouquinho. Vocês sabem que Dias está há uma semana para quem vai prestar a remoção, né? São Paulo, cartório São Paulo, e há 2 semanas para quem vai prestar provimento, né, gente? Então, pelo amor de Deus, eu vou ficando angustiada junto com vocês. Bom dia, como é que vai, Denis? Bom dia. Eu vou ficando agoniada. Não, porque senão não ia conseguir falar do assunto. E são muitas perguntas a respeito do assunto. E aí, eu tinha colocado o tema, na verdade, que a gente ia falar hoje, que era a lavratura das escrituras, né? Então, a gente tenta, né? Nossa, professora Aurélio Burer, craque, pelo amor de Deus, meu professor, inclusive, né? Já fiz aulas com ele, craque total. Vocês, pelo amor de Deus, sigam esse homem. Primeiro que ele é de uma paciência tremenda, né? Maravilhosa. E quem que não tá transmitindo? E ele é de uma paciência, aprendi com ele um pouquinho da paciência. Não cheguei nesse nível de paciência de professora Aurélio Burer, né? Mas sigam aí, porque ele consegue explicar o tema mais duro do mundo. Sigam, gente, sigam o professor Aurélio. É craque e ele consegue explicar o tema mais duro do mundo da maneira mais light do mundo. Isso é um dom, né? A pessoa precisa ter, não só ser dom nos nossos grupos, mas a pessoa precisa ter o dom, não é isso? Então, sigam o professor, ele tá quase todo dia, acho que todo dia, né, professor? Ele entra com as dicas, aquelas dicas rápidas que são super úteis, e aí é aquilo que eu falo pra vocês. Estudo não interessa se você vai prestar o concurso do MP, da magistratura, do cartório, não interessa, né? O estudo, especialmente na área civil, processual civil, vocês sabem que ele é todo dia, e ele é obrigatório. E o professor Aurélio entra todo dia, sempre que eu tenho oportunidade acompanho, porque ele dá aquelas dicas diretas, sabe, que eu acho super útil para quem está prestando, super útil. Então, de vez em quando eu não tenho tempo de ver, vejo de madrugada, assim, na retransmissão, porque é super útil. E eu acho que ele está super certo. São dicas que servem para qualquer concurso. No nosso caso aqui, vocês sabem que os grupos dons que eu monitoro, eles são grupos muito focados para os estudos que estão fazendo, né? Ele é maravilhoso, gente. É de uma paciência que, se ele começar a ensinar como é que faz para ir da NASA para a Lua, a gente aprende, tá? Porque é uma calma, uma belezinha. No meu caso, nem tão calma assim, não é isso? E a gente aplica esses conhecimentos do direito civil para as escrituras públicas, para a nossa área de cartório, muito focada para a área de cartórios. Por quê? Porque, primeiro que a gente tem 2 provas agora, né? A primeira prova, domingo, para quem vai prestar remoção, obrigada, professor, muito obrigada, que prazer ter o senhor aqui. Para quem vai prestar remoção, e a segunda prova para quem vai prestar daí ao segundo domingo, para quem vai prestar o provimento, para quem ainda não é titular, né? Então, atenção com isso, porque evidentemente a gente discute isso aqui nos grupos dons, os grupos de monitorias, que é o seguinte: você tem que se preocupar, cuidado, presidência na área, cuidado, muito juízo com o que vão dizer, tá? Presidência na área. Então a gente tem que se preocupar com várias coisas. Primeiro, a tua estrutura, ou da escritura, ou das normas, ou do registro imobiliário, ou do registro civil, não importa muito, né? O que você vai fazer agora e vai prestar a prova, e a hora que chegar a prova, primeira vez, seja muito bem-vinda, Nath, muito bem-vinda. A gente aqui discute
o direito civil e todas as matérias focadas aos concursos de cartórios, tá? Então, quem estiver prestando, maravilha. Bom dia, Sérgio Rochi, bom dia. Quem estiver aí pela primeira vez, que prazer, um prazer ter vocês. E nós temos os concursos de cartórios, claro, à disposição de quem está estudando forte. É claro que eu tô com muito pouco tempo para fazer as mais lives para vocês, porque eu tô monitorando os grupos que vão prestar as provas, então vocês sabem disso, é uma loucura em semana pré-prova, e para piorar tudo, ainda tem essa semana a prova da OAB, né, quem tá prestando OAB, vocês estão assim os dois, né, sabe que, né, negócio de caneca segue caneca, né, quem vai prestar a prova da OAB, e ainda nesse final de semana tem uma prova do Rio Grande do Sul de TJ, né? Então você imagina como a galera não tá estressada. Mas para desestressar, se não tiverem vendo a aula do professor Aurélio Buret, que é calmo, a gente vai pro pique da Globo aqui, não é isso? Vamos lá, gente. Vão passar? Claro que vai passar. Até quem não presta vai passar. Quem não presta o concurso, tá, presidente? Bom que se diga. Então vamos lá, gente, que ontem eu tentei transmitir, não consegui. Diz que quem não presta não passa, né? Mas é num bom sentido, não é isso? Civil é importante em qualquer situação. Então vamos focar nesse procedimento da sucessão do cônjuge, e aí a gente faz aqui rapidamente uma... tem gente que não presta, tem gente que não presta, e tem gente que não presta o concurso e ainda quer passar, vê bem. Então, a sucessão do cônjuge, tá? Que eu tentei falar ontem, e a gente tava com um sinal ruim, não deu tempo, e vamos fazer essa combinaçãozinho. Sérgio Rochi, resposta para você, tá? Caneca de criança, porque eu não tenho caneca de imitadores. Então, como é que funciona isso, tá? Quando você estiver, não importa se você está fazendo uma escritura de inventário, não importa se você está fazendo a escritura do pacto antinupcial, não importa se você está dando uma instrução para os seus usuários do serviço, não importa. Você está focado no direito civil. E eu vou dizer qual é a dificuldade de quem está focado no direito civil. Pode fazer pergunta, todo mundo pode fazer pergunta. Eu só não sei se eu vou responder, né? Mas pode fazer pergunta. Aqui é uma live aberta, que depois vai para o YouTube, viu, presidente? Então, os regimes de bens, eles são, na verdade, eles têm natureza institucional para alguns, natureza contratual para outros. Há aí divergência, dependendo do que se analise, mas o que tem que te preocupar é o seguinte: o Código Civil é o seguinte, ele traz para você no 1800, presidente perguntando, se vocês quiserem responder, vocês respondam aí, tá? Presidente, quando pergunta, a gente responde. O Código Civil traz lá no 1829 um problema. Ele não trouxe uma solução, ele trouxe um problema, vocês sabem disso. Porque ele define lá algumas das regras de sucessão do cônjuge. Na verdade, ele define regras de concorrência. Aqui só tem Jedi, isso aí, Leonardo, isso aí, a titia gosta disso aí, hein? Então, veja só, ele traz regras de concorrência. A grande dificuldade dos alunos, no geral, para lembrar na prova, para fazer a resposta imediata, é a seguinte: o que quer dizer aquele negócio de concorre e não concorre? Quem concorre com quem? Que concorrência é essa? Uma concorrência elimina a outra? Titia adora, nem te conto. Então, vê bem. Como é que você faz essa análise, não só na hora da prova, mas eu digo na hora da prática mesmo, né? Você está lá fazendo um inventário, quer ver o maior problema? É você definir todas as regras de concorrência. Se aqueles herdeiros não estiverem assim muito calmamente tratando com você, eles às vezes estão brigando, né? Fazem de conta que estão calminhos, mas não estão. Então, primeira regra, você pegue essa certidão de casamento. Vamos olhar essa certidão de casamento. Qual é o regime que está posto naquela certidão de casamento? Bom dia, gente, bom dia. Aquele regime da certidão de casamento vai te determinar duas coisas que você tem que se preocupar. A primeira, data do casamento. Porque, não esqueçam, nós tivemos uma modificação em 77, né? Quando nós tivemos aquela modificação, o regime que era o regime comum, a comunhão universal de bens, se converteu num regime padrão, comunhão parcial de bens, não é? Este é o regime que se chama de regime legal. Eu não gosto desse termo, não gosto dessa informação, regime legal. Todos os regimes são legais, eles estão postos na lei. Não tem regime ilegal, né? Até porque você não poderia lavrar nenhum pacto, ato nenhum com um regime ilegal, né? Lembra bem, né, presidente? Eu imagino que você tenha nascido assim muito tempo antes disso, então você deve lembrar bastante, pode dar uma aula desse negócio de regime de bens.
O regime de bens é o teu grande foco, bom dia, é o teu grande foco para decidir como é que vai acontecer essa concorrência. Tem outra coisa, muito importante, não é só o regime de bens que vai definir a tua concorrência, é o fato de que você está discutindo isso no divórcio, numa separação, ou você está discutindo isso numa sucessão. Porque é outra confusão que se faz, e há determinados regimes em que você não pode fazer essa confusão. Muda muito, tá? Se você faz a avaliação da sucessão do cônjuge, ou da participação, vamos chamar assim, né? Do cônjuge, se ele estiver se divorciando ou se ele estiver numa concorrência sucessória, tá? Então, vamos avaliar muito rapidamente aqui. Gesley, como é que vai? Tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Estamos discutindo aqui cônjuge. O que eu faço com esse tal desse cônjuge que só dá trabalho na hora da gente fazer prova? Então, primeira coisa, se a gente tivesse que anotar já duas coisinhas muito rápidas, tá? Anotem aí, faça uma divisãozinha muito rápida, pega o caderno, faz alguma coisa e anota 3 coisas que é o princípio de onde você vai partir, tá? Quando não concorre? Quando não concorre, usa o 1829 e anota aí. Estamos falando da concorrência sucessória do cônjuge com os herdeiros descendentes. Essa é a primeira coisa que você vai olhar. Por quê? Porque com o ascendente não importa o regime, né, gente? Não importa o regime. Se ele está concorrendo com os pais do morto, não interessa em que regime ele vai herdar sempre. Se ele estiver sozinho, não interessa o regime, ele vai herdar sempre. E isso você tem que começar a eliminar da tua dúvida. Está sozinho o cônjuge. A questão te dá lá uma informação e diz que não sobrou ninguém. Só sobrou o cônjuge. Vai herdar. Pronto, acabou. Não tem regime discutido aqui. Não tem descendente, só tem ascendente. Vai herdar sempre. A questão é só verificar aqueles percentuais. Porque também não se discute regime quando concorre com o ascendente, não é isso? A questão, a dureza da vida, problema da vida, é o cônjuge concorrendo com o filho. Por quê? Isso tem uma estrutura sociológica, né? O código supõe, a estrutura do direito civil supõe que os dois... Supõe errado, mas não interessa. Vamos fazer prova, vamos passar. Supõe que o cônjuge concorre com o descendente no mesmo nível de igualdade em média. O que a lei civil supõe é que você goste do mesmo modo dos seus filhos que do seu cônjuge. Vê como a suposição é errada, né? Vê bem se isso aí pode ser verdade. Coração, não tô vendo coração. Eu botei até balãozinho pra ver se eu animo vocês com coração. Não tô vencendo, né? Eu não sei, vou ter que criar uma coisa nossa. O presidente vê aí. Presidente, me dá uma dica nova de botar coisa subindo, porque tá difícil. Nem coisinha serve, tá? Sucessão. Exatamente, negócio do lance é de sucessão. Então, se você supõe que, o direito civil supõe que o autor da herança coloca numa mesma base de afeto o cônjuge e os filhos, você começa daí para fazer a avaliação e não esquecer mais isto, tá? Até minha filha, a menina aqui é Jedi, aqui é coisa de Jedi, tá? Vamos lá, vamos ver se bate, tá, Carol? Que eu tô na medida agora, vou fazer um campeonato até o final do ano pra saber quem deu mais coração nessa live aqui e quem vai passar nesse concurso do cartório e ficar milionário também, né, gente? Hein? Porque eu vou querer balão para mim, né, em loco. Olha só. Quando você fizer essa avaliação, você lembra, o 1829 te dá uma regra invertida, e é essa a dificuldade da leitura do 1829. Ele não te dá um texto direto, concorre assim, concorre assado. Ele te dá um texto invertido que é muito difícil de interpretar para quem está começando a estudar, que é o seguinte, isso, vai preparando a campanha aí, os dois, tá? Imitadores, com as canecas. Ele te dá uma questão assim, ó, o cônjuge concorre... Se for assim, assim, assado, salvo. E quando um texto de artigo vem com esse salvo, ele dificulta a vida, muito a vida de quem está interpretando. Então, façam, primeira coisa, uma tabelinha rápida aí para não errar mais. Quando é que o cônjuge concorre com os descendentes? Em 3 regimes, basicamente, né? Estamos na regra geral. Em 3 regimes ele concorre. Na separação convencional... Mas como assim? Como que concorre? Meu Deus do céu, não está separado convencionalmente? Tá, mas estamos falando de sucessão. Sucessão, quando a gente está falando de sucessão, a gente está falando de concorrência depois que morreu aquela criatura, né? Por quê? Porque o código fala de bens particulares. E na sucessão, na separação convencional, tudo é bem particular. Se tudo é bem particular... Aquele cônjuge na sucessão, porque morreu o autor da herança bem rico, que comprou um monte de coisa e achou que não ia comunicar nada, comunica tudo. Portanto, aquele cônjuge vai partilhar todos os bens
com todos os herdeiros. Filhos, estamos falando de concorrência com descendente, não mistura nada agora, não pensa em outra linha de sucessão, nada, descendente, tá? Concorre quando está na separação convencional, concorre quando está na comunhão parcial nos bens particulares. Lembra, nossa grande regra aqui é saber se tem bem particular ou não tem bem particular. Se morreu a criatura, morreu, deixou bem particular, deixou umas casinhas, negocinhos, presentinhos, negócios. Vai concorrer? Vai concorrer, bem particular. Porque no resto, a gente fala já, esse tal desse cônjuge já é meeiro, né? Então, vamos separar as coisas mais ou menos assim para ficar fácil, rápido e direta. Em que outro regime concorre? Sem filho concorre sempre, tá? Vamos falar já no final. Em que outro regime concorre? Final nos aquestos. Então, vamos lá? Vamos repetir? 3 regimes concorrem. Separação convencional, aquela que tem pacto, que o tabelião atua, porque o tabelião faz o pacto. Todo mundo vai lá, eu quero que separação, não quero que comunique nada. É bem, então se divorcia. Porque se morrer, comunica sim, porque comunica tudo que é bem particular, e na separação convencional vira tudo bem particular, não é isso? Então comunica. Segundo regime, parcial, comunhão parcial, se houver bens particulares. Pacto é coisa, e às vezes com demo, tá? Quero te dizer. Comunhão parcial com bens particulares. Por quê? Onde que se comunica? Onde que vai dividir esse troço com o herdeiro, que vai dar briga sempre? Nos bens particulares. Beijo pra Brasília. Ai, Brasília é um problema. Posso citar Brasília nessa live aqui. Adoro Brasília, gente. Adoro Brasília, tá? Mas é que de vez em quando dá um probleminha em Brasília. Concorre se for participação final nos aquestos. Pronto, 3 regimes tem concorrência com cônjuge, com herdeiro. Você não vai errar nunca mais. Herdeiro descendente, tá? Vai concorrer. Agora vamos para os 3 que não concorrem. Quando você fizer essa tabelinha, você sabe, agora você não erra mais. A tua dúvida vai ser só como é que concorre, a gente vai falar já. Mas que não concorre de jeito nenhum, não concorre. Então vamos lá. Primeiro, a comunhão universal. Por quê? Porque metade já é desse cônjuge, gente, ele já tem direito a metade de tudo. Vai concorrer com o quê? Já tem um monte, né? Tá em Brasília, né? Tudo bem, depois a gente conversa sobre Brasília. Tem história para contar de Brasília. Comunhão universal. Não concorre. Ele é meeiro em tudo, né? Separação obrigatória. Vamos tomar cuidado com a separação obrigatória, porque ela é sempre um problema na vida da pessoa. Ela é um problema na vida de quem faz inventário, ela é um problema na vida de quem faz pacto, ela é um problema na vida dos acima de 70 anos que tem que obedecer obrigatoriamente essa separação. O que é a separação obrigatória? É um regime determinado legalmente para que se observem determinadas condições, né? Determinadas situações, tá? Quando você tem uma pessoa acima de 70 anos e que decide se casar, a gente considerando certo ou errado, a lei manda. Você case no regime da separação obrigatória de bens. Por que obrigatório? Parece que é assim, o termo é ruim, mas vocês não vão esquecer. É obrigatório porque a lei, neste caso, te obriga. Ela não te dá faculdade de escolher. Ela te dá uma obrigação legal e você vai cumprir. Então, você vai casar naquelas causas suspensivas do casamento, quem não observou partilha de um divórcio anterior, enfim, causas suspensivas, separação obrigatória de bens. A lei quer proteger, na verdade, patrimônio. A única situação em que a gente discorda muito é essa história dos 70 anos, porque a gente entende que há ali um certo preconceito com quem tem essa idade, tá? Na parcial de bens, comunhão parcial de bens. Quando não concorre? Quando não há bens particulares. Não há bens particulares, não há no que concorrer, porque a comunhão já é parcial. Eu já vou ter meiação e não vou concorrer porque não tem outros bens além daqueles que eu tenho em comum com o morto. Tudo bem? Então, revisando. Onde não concorre? Isso, se não deixou bens particulares, não vai concorrer. E aí reza para ter comprado bens na constância do casamento, né? Ter adquirido onerosamente bens na constância do casamento. E cuidado quando a gente fala de bens particulares, porque a pessoa só pensa assim, é porque ele tinha antes. Não, às vezes ele recebeu uma doação com cláusula de incomunicabilidade, às vezes ele recebeu uma herança. São bens particulares. Tudo isso é bem particular. Se não tiver nenhuma dessas opções, porque adquiriu antes, porque recebeu herança, porque recebeu doação, esse cônjuge vai receber meiação, mas não vai ter participação na herança com os descendentes. Tudo bem? Até aqui, 3 regimes não concorrem, 3 regimes concorrem.
Pelo amor de Deus, vamos focar um pouquinho na separação obrigatória, tá? Na separação obrigatória tem um probleminha. Porque, de fato, ele não concorre com o herdeiro. Aí você pode pensar assim, puxa vida, que sacanagem, né? Porque o cara já é casado na separação obrigatória, já teve a lei, já teve que mandar como é que ele vai casar. Se tiver bem particular, já não vai comunicar com ele. E se tiver bem adquirido, mesmo que ele tenha lá tido o esforço comum, ajudado, não sei o quê, ele também não vai concorrer à brincadeira. Então, o que fez o STF? Todo mundo já sabe de cor e salteado, vai cair na prova de um jeito ou de outro, se é na área de escritura, se é na área de norma, se é na área do direito civil, vai cair, não tem dúvida nenhuma, que assumo isso mesmo, Nath, sabe, dona? 377, súmula 377, vai aplicar por quê? Essa súmula veio até por uma proteção social, vocês sabem historicamente, a vinda dos italianos para o Brasil fazia isso naquele regime anterior, né? Mata os herdeiros, às vezes mata, às vezes acontece isso aí, viu? Tem umas histórias aí no direito penal, tá? Então os italianos vinham e o nosso regime legal aqui fazia com que eles tivessem um regime da separação. E esses bens adquiridos durante esse tempo todo em que eles trabalhavam aqui no Brasil, não... vai, Cardoso, se Deus quiser, tô quieta, parada, nem me movimentando mais. Esse regime aqui no Brasil fazia com que todos esses bens não se comunicassem. O que acontecia? Vocês já ouviram essas histórias maravilhosas, né? O bonitão italianão, depois que teve muita ajuda da bonitona italianona, não sei, isso aí não sei não, meu filho, sabe? Direito penal, vai lá numa live de direito penal que eles explicam isso como ninguém. O meu negócio aqui é saber por que o cônjuge morre. E participava dessa construção do patrimônio e ficava sem nada, porque o bonitão italiano casava com outra bonitona, não é isso? E deixava a coitada sem nada. Aí vem o STF e diz, não, pera um minutinho, não vamos bagunçar isso aqui. O regime foi respeitado? Foi. Mas, italianão mas se tiver constituído na constância do casamento, de forma onerosa, quer dizer, adquiriu, fez o que tinha que fazer, maravilha. O que vai acontecer é que você vai ter a comunicação dos aquestos. Isso precisou vir numa súmula? Precisou, porque ninguém respeitava isso, as coitadas ficavam sem nada naquela época, tá? E a súmula, outra dúvida cruel, a súmula continua em vigor depois do novo Código Civil? Continua em vigor depois do novo Código Civil, os tribunais aplicam mesmo, se fizerem lá uma pesquisa no STF, no STJ, aplicam mesmo. Uma questão discutida no STJ é se precisa provar o esforço comum ou não, mas isso já está bem pacificado, se forem prestar a prova, nem discutam isso. Não precisa, vai comunicar e acabou. Vamos verificar a situação desses 3 regimes que comunicam, os 3 que não comunicam? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Vamos verificar essas situações, tá? Então, de novo, concorre quando? Comunhão universal, separação obrigatória por causa da súmula, né? Concorre na parte, tem meiação e concorre na parte dos outros bens que foram adquiridos na constância do casamento. Na parcial de comunhão parcial, se não tem bens particulares, não concorre, tá? Quando concorre? Na separação convencional. Convencionou. Mas e daí? É bem particular, não é? É bem particular. Parcial com bens, concorre onde? A pergunta na parcial com bens é, concorre onde? Nos bens particulares. E se não tem bem particular? Não concorre, porque tem meiação, não é isso? E na final dos aquestos, concorre porque no pacto você vai distribuir... pra você ver como é que tá a live. Você vai distribuir aqueles aquestos adquiridos. O que são aquestos mesmo, né, gente? Vai cair na prova uma perguntinha boba, vocês não vão errar, né? Bens adquiridos de forma onerosa durante a união ou o casamento. Aí vale tanto para a união como para o casamento. É bonito. Hoje não tô bonitona, mas não interessa. Porque ser bonitona é um estado de espírito, né? É o que interessa. Então, nessas 3 situações, vocês vão se preocupar com isso, para fazer o cálculo de saber como é que concorre. Agora, vamos tentar descobrir um pouquinho como é que concorre? O que acontece com essa história da concorrência? Você está com uma escritura na frente, um inventário. A pergunta da prova vem relativa à sucessão inventário, por exemplo. Estado permanente de ser. Eu tento, viu, Gustavo? Tento. Vem lá. Como é que concorre? Bom, com filhos, né? A pergunta é, de quem? No caso do casamento, você nem faz essa pergunta de quem, porque não interessa se o filho é dele, se o filho é dela, se o filho é dos dois, não interessa. Essa diferença de filhos comuns ou não comuns, você aplica na união estável, tá? No casamento, não. No casamento só tem uma regra que você tem que observar. O cônjuge vai receber
no mínimo 1/4 do valor dos bens a partilhar. 1/4. Ele não pode ficar com menos de 1/4. Ele não pode ficar menos de 1/4. Não pode ficar com menos de 1/4. Como que isso acontece? Mas ele vai ficar com... Não, se ele tiver 4 filhos, como é que vai ser dividida a herança mesmo? 5 partes, não é? Ele pode ficar com 1/5? Não. Ele tem que ficar com 1/4. Então, como é que faz essa conta, gente? Divide o negócio em 4, separa 1/4 do cônjuge. Na hora de fazer inventário, eu vou falar, hein? Quem não sabe matemática sofre. Fico eu lá fazendo conta para aqueles escreventes. Então, faz a divisão por 4, separa 1/4 do cônjuge, divide os outros 3/4 por quantos filhos forem. Se tiver 10 filhos, divide 3/4 por 10, tá? Essa conta, essa observação obrigatória, cai na prova, uma bobagem dessa, a pessoa erra. Tem essa regra pro convivente? Não, não tem. Essa regra não tem. Essa regra é pro cônjuge, tá? O que é uma diferença absurda, mas a gente não tá aqui para discutir diferença, a gente tá aqui para fazer X no lugar certo, não é isso? Muito bem. Feita essa verificação, o que você vai colocar agora, que você não vai confundir também, não vai confundir, muito obrigada, Diana, não vai confundir jamais, onde está essa regra o quê? Carolina, tá no Código Civil, amor. Vai lá na sucessão, concorrência do cônjuge, depois do 1829 pra frente você já vai achar, ali no 1830 aí qualquer coisa, eu não tô com código aqui, mas já a gente vê. Vamos lá. O que você vai se preocupar agora com a parte que comunica ou não? Na escritura ou no direito civil comum, não interessa. Você é advogado, tá lá fazendo uma consultoria para o seu cliente, né? E tá explicando isso para ele. Vai comunicar o que mesmo? A parte na qual esta pessoa não tem meação. Cuidado com isso, porque a gente não pode dizer, uma frase que eu também não acho muito correta e não gosto, para explicar até pode funcionar, mas não acho muito correta tecnicamente, que é você dizer onde meia não herda, onde herda não meia. Não é correta, porque a hora que você aplica isso na união estável, isso dá errado, tá? Porque na união estável você tem meação ao mesmo tempo que você tem herança. Diferente, 1832, obrigada aí quem checou, Diana, obrigada, 1832, tá? Que é o que diz que tá reserva de 1/4. Isso mesmo. Então, quando você fala, então onde meia não herda, né? Que os tabeliães e os escreventes têm mania de falar isso, né? Onde meia não herda. Quem que falou isso? Olha o unido estavelmente, que meia e que herda, né? Então, muito cuidado para não errarem nisso. Uma questãozinha de X na prova. Gente, o que é? Como diz o presidente, estão lavando louça? Hein? É por isso que não tem coração? O que estão almoçando, né? O que é? Passando roupa. Por isso que não tem esse monte de coração. Por isso que não tem negócio de convidar convidado, né? Porque convida convidado, não é isso? Onde que tá isso aí? Cadê vocês? A gente explica isso aqui, aí tira o vídeo, aí a pessoa vai depois reclamar, tá trabalhando, tudo bem, passou. Mas aperta a tela, mesmo trabalhando. Então, a tua preocupação vai ser, onde é que eu leio do 1832? Depois, criatura. Onde é que eu faço essa conta, gente? Não olha o seu, não tô olhando o seu coração. Quer dizer, o seu eu tô vendo subir as bolinhas, mas dava para compartilhar, dava para acompanhar Sérgio Rocha com coração, que uma explicação dessa vale um curso de direito civil, pelo amor de Deus? Onde é que você tem que se preocupar com a conta, tá? A conta é assim, ó. Vamos supor o regime da comunhão parcial com bens particulares, que é o mais difícil de fazer conta, normalmente é onde todo mundo tem problema, tá? Vamos supor que o patrimônio, 3 mil por aula, tá bom, Sérgio Rocha, bate aí, filho. Vamos supor que a comunhão seja parcial com bens particulares. Então, a criatura tem R$1 milhão adquirido na constância do casamento. E mais R$1 milhão adquiridos antes do casamento. Comunhão parcial com bens particulares. Como é que você faz essa conta? Se vier na prova aquele negocinho de valor, porque às vezes vem, né? Vai receber X, ou vai receber... Vem percentual na prova, é uma bobagem. Mas tem que fazer X no lugar certo, acerta o negócio. 1 milhão constituído na constância do casamento. Outro 1 milhão antes de casar, bem particular. Morreu. Atestado de óbito está na sua frente, certidão de casamento está na sua frente, você confirma que a criatura morreu mesmo ou morreu. Que conta você faz? Os bens adquiridos na constância do casamento, aquele cônjuge já é meeiro daquela situação, então ele vai ter direito a 500 mil da meação, tá?
E os outros 500 mil adquiridos na constância do casamento? Aqui tá a confusão de sempre. Aquilo é um negócio que a gente tem que checar nas escrituras todo dia para ver se não tá errado. E os 500 mil restante da constância do casamento é herança de descendente. Não tem concorrência com essa parte. Por quê? Porque a comunhão parcial diz que concorre onde mesmo? Lá no 1829 está dizendo o quê? Nos bens particulares. E o que é essa concorrência? Significa que 500 mil, meiação, adquirido pós-casamento. 500 mil, adquirido pós-casamento, herança de herdeiro. Não mexe nisso que isso é direito de filho. 1 milhão adquirido antes do casamento. Nesse caso, vamos supor que tenham 3 filhos, vá, para dar a conta certinha. E mais o cônjuge, 1 milhão adquirido antes. Como é que vai ser essa divisão para fazer o seu inventário? 250 mil, 250 mil, 250 mil, 250 mil. O cônjuge terá 250 mil dessa parte dos bens particulares. Cada um dos herdeiros, 250 mil desses bens particulares. E os herdeiros filhos, além dos 250 mil, que você acabou de fazer a conta e deu certinho, ainda você pega os 500 mil que sobraram posterior ao casamento, lembra? Sobraram 500 mil da meiação. Você pega os 500 mil e divide lá pelos 3 herdeiros. Pela cônjuge, não? Não, porque os bens da constância do casamento, ela tem meiação. Ela não vai concorrer com filhos nesses bens adquiridos posteriores ao casamento, tá? Isto é uma conta, exercitem essa conta. É normalmente o regime mais difícil de fazer conta e onde todo mundo se atrapalha. Façam essa conta umas 40 vezes para entender que na comunhão parcial, vamos supor que esses cônjuges se divorciem. O que ela vai ter direito mesmo? Não é a metade do valor constituído durante o casamento? Não é isso que ela tem direito? Se divorciar. Se divorciar, ela não vai ter direito a bem particular nenhum. Mas a criatura que tinha os bens morreu. Estamos falando da sucessão. Vê como muda? Vê como é? 39 reprova muito. 39 reprova muito. Somos de 70. Cartório, 70. OAB, tá resolvido o quarentão, né? Cartório, 70, tá? Essa conta, quando você fizer, você vai ver que na hora de fazer o inventário, na hora de recolher os tributos, né? Você não recolhe TCMD sobre a parte que já é do cônjuge, A meiação não vai pagar o ITCMD sobre aquele cara que morreu, porque já é dele, não paga imposto sobre o que já é dele, né? Só tem que especificar, a hora que você faz a partilha, você especifica o que é desse cônjuge, o que é do outro, o que era do outro, o que vai dividir entre herdeiro. Sobre a parte que for herança, você vai recolher o ITCMD. Então, nesse nosso exemplo da comunhão parcial, sobre que valor você vai recolher o ITCMD, os herdeiros vão pagar sobre 750 mil de antes do casamento. Isso. E mais 500 mil de depois do casamento. Os herdeiros filhos, tá? E a esposa vai pagar sobre o quê? Sobre 250 mil de antes do casamento. Lembra que ela está concorrendo? Então, ela vai pagar ITCMD sobre isso. Sobre a parte que é meiação dela, não vai pagar ITCMD, porque não está sendo transmitido. Já é dela, entendeu? Essa é a conta rápida para não errar a história do ITCMD na prova do cartório. E isso vale também para o direito civil, lógico, né? Para qualquer outro concurso que você vai fazer, em que te exige ali uma certa conta. Tudo bem até aqui, gente? Fala para mim que tudo bem. Fala aí para mim. Até agora atendemos a matemática. Essa é uma live de matemática. Isso mesmo. Fala que entenderam pra mim. Deixa eu ver. Eu vou ficar bem quieta. Porque se não entendeu essa conta, o resto vira uma confusão. Entendeu a conta? Tá. Um minutinho, já vou explicar mais conta de matemática. Ok, tudo bem até agora. Continha de matemática. Maravilha! Vamos agora pro negócio que pega pesado. Aí a pessoa marca um X no lugar errado. Faz uma conta difícil dessa e marca um X no lugar errado, não me vai marcar X, né? Vamos lá ver essa concorrência com ascendente? Que aí a pessoa se engana, fala, eu achei que era o regime com ascendente. Ah, muito obrigada, vai Diana, fala sério, criatura, futura dom. Gente, pra quem tá chegando a primeira vez na live, desculpe, é que eu já tava no embalo, né? Bom, sou tabeliã de notas, então imagine como a gente sofre com isso todo dia. Uma tabeliã de notas faz tanto as escrituras dos pactos antinupciais, quanto as escrituras dos inventários e dos divórcios dessa gente que briga, e a gente tem que ficar fazendo essa continha
todo dia, tá? E por que que eu ontem levantei e queria falar dessa live? Porque tem em cima da minha mesa uma partilha que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu preciso chamar um contador. Eu preciso nem com o meu conhecimento de matemática todo eu tô podendo fazer aquela conta daquela partilha, tá? Um problema, porque é filho não sei da onde, o outro que fez não sei o quê, um que quer ceder não sei o quê pra quê. Menino, vai adorar, né, Leonardo? Você vai fazer, filho, mas você vai me ligar e falar como é que faz, tá? Que é isso aí que você vai fazer, tá? Então vamos lá, gente, vamos com ascendente. Quer ser tabelião, precisa fazer conta. Esse papo de fiz direito, não precisa fazer matemática, mentira. Quer ser tabelião, precisa fazer muita da conta. Ascendente. Com ascendente, não importa. Comunhão parcial de bens, a diferença entre casamento, união estável na concorrência. Ócia! Ah, sim, se der tempo a gente fala de união estável, senão a gente grava a próxima, tá? Porque em razão daquela partilha que tá lá em cima da minha mesa, eu preciso correr pra trabalhar, tá? Vamos lá. Com ascendente. Bom dia, Fuad. Com ascendente, como é que faz? O seguinte, presta atenção, que é a única coisa que você tem que prestar atenção pra prova pra não errar. Aquela criatura que morreu, tinha pai e tinha mãe? Primeira pergunta. Ah, tinha. Tinha pai e mãe. Ótimo! Então, esse cônjuge vai partilhar essa herança, vai partilhar sempre. Se casou na comunhão, na separação, no regime obrigatório, no regime chinês, no regime japonês, não interessa. Vai partilhar com esses sogros, né? Porque sogro é pra sempre, é justo, né? A lei não tem filho. Vai partilhar com quem? Com o sogro. Não casou? Casou. Leva o pacote. Divide o dinheiro? Divide o dinheiro. Mas eu tenho mais dinheiro durante o casamento do que... Não interessa. Civil, lembra? Ele supõe que você goste do mesmo tanto do seu cônjuge e do seu... e dos seus pais. Supõe. É uma suposição mentirosa, né? Mentirosa o negócio aí. Mas vai concorrer com os ascendentes... na exata proporção. Então, por exemplo, o cônjuge vai receber o valor e vai partilhar lá com uns... Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos com Deus. Vai partilhar com os ascendentes, tá? Porque essa suposição, ela é feita com base na estrutura legal do direito civil. A partilha vai ter mais dois, vai. Já morreu um monte de filhos, Sérgio, vê bem. Agora tem que dividir com o sogro. Hein? Não acontecem umas mortes no direito civil? Por isso que acontecem umas mortes no direito civil, precisa do direito penal. É por isso aí, por causa de herança. Então, veja só. Se você vai concorrer com os ascendentes, não importa o regime. É a única coisa que você precisa saber. Não interessa em que regime, de que país, não interessa. Casou. Vai dividir com os sogrinhos, entendeu? Terceiro item que você precisa saber. Se não tem ninguém, você matou todo mundo. Não, tô brincando. Não tinha mesmo. Não tinha nem filhos... Em qual ocasião? Como assim? Na ocasião da morte, não tem descendente, a hora em que você vai fazer a partilha, você verifica. É por isso a importância das certidões de óbito, de casamento e das declarações para saber se você tem outros herdeiros que não filhos para fazer a divisão. Morreu o dono do patrimônio. Você vê, tem cônjuge? Tem filhos? Não tem. Então, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes, os pais daquele que morreu. De que forma? Partilhando de forma igual, 1/3 para cada um. Importa o regime? Não interessa. Não, mas o meu regime era da separação obrigatória, não tinha que concorrer. Interessa, vai concorrer, tá? A hora que você fizer essa partilha aqui, você tem uma terceira opção, que é não ter ninguém, matou todo mundo, morreu todo mundo. Não, o que morreu não tem filhos, o que morreu não tem pais, cuidado com isso, porque eu já vi declaração mentirosa, já tive declaração mentirosa na minha frente, tá? É por isso que no inventário, você declara que são verificáveis a qualquer tempo os direitos de terceiros, porque já tiveram a pachorra de mentir no tabelionato, só quando não tem filho. Aquela sequência do 1829 é uma sequência obrigatória. Primeiro você verifica se ele concorre com filhos. É a suposição sociológica da lei, né, gente? Supõe-se que merecem verbas, merecem estrutura financeira aqueles que são mais novos do que aqueles que são... Não, nunca. Aqueles que são mais velhos. Então, quem merece mais dinheiro, teoricamente, para a lei civil? Aqueles que são mais novos, que estão começando a construir a vida agora. É por isso que eles vêm primeiro no 1829. Mas aí não tem, você não teve filhos, não deu tempo, sei lá, não quis, não interessa. Vamos ver se tem pais. E aí concorre com esses pais, né? Porque vão receber. Não dá para deixar qualquer ala da família, ascendente, descendente, sem dinheiro. Mas não tem ninguém. Só tem aqueles irmãos lá, não sei onde. Lá, sabe aqueles irmãos? Aqueles lá, né?
Vai, mas demora pra ir, hein? Demora, porque herdeiro a gente sempre acha um. Mas vai pro Estado, sim, tem uma previsão, tá? Sabe aqueles irmãos distantes, aqueles ali, que todo mundo chega no cartório perguntando assim, mas eu tenho um irmão, não tem que dividir? Não tem que dividir? Tem gente que esconde casamento, gente que esconde união estável, gente que esconde filho, gente que esconde pai. Eu vou falar o que dinheiro não faz na vida da pessoa, né? Então, sabe aqueles irmãos distantes? Ele não tem nada a ver com essa história aqui. Se você tem cônjuge, esquece irmão. Irmão é por isso que casar é o negócio. Exclui irmão. Exclui irmão como? Casando ou com testamento. Acho que com testamento é mais barato do que casar. Não sei não. Tem só cônjuge. Só ele vai receber, não importa o regime, pode ser o regime do compartilhamento da balança dourada, criar um novo regime do compartilhamento da balança dourada. Não interessa, vai receber sozinho. Não, mas ele fez uma separação convencional e o cara não tinha direito a nada, não é justo. Tirando as opiniões da ministra maravilhosa Nancy Andrighi, que de vez em quando dá lá umas opiniões modernas, né? Já respondi isso essa semana, viu? Quem que tá perguntando? Tem uma live aí lá no YouTube, anota aí, YouTube Sedom. Tá gravada respondendo sobre isso, inventário e testamento, como é que deserda no testamento, só por testamento mesmo, tá? Então você tem lá o cônjuge sozinho para receber tudo, pronto e acabou, não é isso, gente? Tudo bem? Resolvemos essa questão? Tudo de X no lugar certo domingo? E no próximo domingo também? E quem vai fazer tribunal também? E quem vai fazer MP também? Quem que vai fazer? Vai acertar o X no lugar certo. E só para comentar, porque depois eu faço uma live para falar da união estável, porque não dá muita coisa para falar na mesma live, mas só para comentar, aí o que alguém perguntou, qual é a diferença básica nesse momento? A diferença básica é que aquele unido estavelmente, lá a sequência da sucessão do unido estavelmente, está lá no 1780, não, 1790, checa aí pra mim, porque é muito pouco café tô tomando. 1790, né? União estável. Então, como é que funciona a regra na união estável? O único problema é que você tem que fazer um pouco mais de conta de vez em quando, tá? Mas a regra é, o companheiro só herda naqueles bens que foram constituídos depois do início da união estável. Qual é o problema dessa história toda? Fraude. Sabe aquelas escrituras declaratórias de união estável? Então, na Corregedoria de São Paulo tem até umas decisões. Oi, Rodrigo. Você tá bem, meu filho, trabalhando, né? Resistente essa pessoa. Você me conta tudo de Miami depois. Tá só live internacional. Isso é um espetáculo, tá? Boa tarde, Rodrigo. Nos encontramos quarta-feira de acordo com o Sérgio Roche, né? O presidente também confirmou, tá? Quero saber desse negócio de live no YouTube de vocês, demorando 5 horas pra fazer um vídeo. Tô frustrada. Gente, não liga não, é que esses meus colegas aí são colegas muito megas, entendeu? Eles aparecem aqui, né, pra me fazer inveja, não tem nada não, porque é um em Miami, ou no Japão, ou em Charlotte, só fazem coisa mega, tá? Por isso que tem presidente, diretor na live, é uma loucura. Então vamos lá, na união estável, prestígio total, sabe que eu morro de inveja de vocês, inveja boa, né? Mas prestígio total, amo vocês, tá? Esse curso é um sucesso, Canadá, vê bem! Não, live chique é fogo. Vamos explicar então muito bem esse negócio do companheiro, né? Se Deus quiser, todos vocês, se Deus quiser, eu quero chegar segunda-feira e quero ouvir quantos vão me falar assim, prova, bonitona. Tá, deixa comigo. Prova, bico, prova facinha em direito civil. Prova com 15 pontos gabaritados na prova de cartório em direito civil, tá? Tem nada não, quarta-feira a gente conversa. Na segunda-feira eu vou querer isso, é o mínimo que eu aceito. Então vamos lá ver a união estável, como é que funciona muito rapidamente, não vou dar todos os detalhes aqui porque não dá, né? Fica uma live muito comprida, mas só pra gente colocar, tá? Um beijo, Rodrigo, obrigada por ter vindo, um beijo grande, viu? Como é que funciona na união estável? Aquele companheiro, ele só vai concorrer, não tô falando de meiação agora, tá? Tô falando de concorrência. Ele só vai concorrer naqueles bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Qual é o problema? As fraudes de vez em quando, né? Então a pessoa quer ir lá fazer uma escritura pública declaratória de união estável e aí quer dizer que convive em união estável desde não sei quando. Muitas vezes você percebe que a ideia disso é fraudar essa história do regime. Uma coisa muito importante que de vez em quando cai em prova. União estável não tem regime. Tecnicamente falando, regime de bens é um instituto do
casamento, tá? O que a união estável tem é um acordo patrimonial, que pode, se for o caso, se não se definir nada diferente, ser comparado à estrutura do regime da comunhão parcial. É muito o que acontece. São muito mais raras as uniões estáveis em que se estabelece um outro acordo patrimonial que não seja da comunhão parcial. Então, normalmente, o tabelião tem que ficar muito atento, porque às vezes as pessoas aparecem lá e dizem assim, olha, a gente convive desde 1812, né, com o regime. Por quê? Porque eles estão vendo que vai ter um problema ali de bem particular que não vai se comunicar. E aí querem tirar isso, direito de filho, diminuir direito de filho, aquela história toda. Então, no caso da prática, eu sugiro que o tabelião seja muito atento com essas situações, tá? Vai declarar, ele pode declarar que convive até tanto, mas lembra, para atingir o direito de terceiro, essa declaração não vai atingir, porque o terceiro não pode ser surpreendido com essa nova relação patrimonial do unido estavelmente. Então, entre eles, a relação intraconvivência, aquilo é pré-constituição de prova, vão ter que respeitar, não é isso? Gente, e os convidados, onde que eles estão? Depois eu tiro a live do ar, ficam me mandando mensagem lá, tá? Cadê o convida a gente para entender o negócio do união estável, porque a prova é domingo, onde que estão? Nem vou falar mais nada. Então, veja, quando eles vão lá e declaram isso, atenção, essa pré-constituição de prova interna à união estável, maravilha, lindo, com eles vale tudo que for, tá? Essa união estável contra terceiros, juízo, ela tem duas exigências. A primeira, os terceiros têm que conhecer aquela relação. Então, não dá para um terceiro achar que você constituiu uma união estável desde a semana passada e, de repente, se deparar com uma escritura pública dizendo que você constituiu naquele tipo de acordo patrimonial há 20 anos. Não dá contra o terceiro, ele pode alegar contra isso. 500 mil, você quer dizer, né? Que eu já tinha. Então, você me fez chegar a 1 milhão, né, Sérgio Rocha? É isso que você tá me falando. Que 500 mil corações você só deu agora, nessa live. É isso aí. Tá, depois eu vejo. Então, veja só, essa preocupação tem que ser por causa de terceiros, não por causa da relação da união estável. Eles declaram o que eles quiserem. Gente, eu não fiz a escritura de poliafetividade. Então, quem é unido estavelmente declarando o que quiser, declara aí. Agora, cuidado, porque para atingir terceiros... Tá, vou ver depois. Para atingir terceiros, você tem que observar determinadas regras, porque o terceiro pode contestar, não é isso? Então, vamos focar em quando é que esse unido estavelmente vai concorrer na sucessão do cônjuge. 3 itens muito, muito, muito essenciais. O primeiro, ele só vai concorrer naqueles bens adquiridos na constância da união estável. E aí entra o problema da data, entendeu? Às vezes você tem que mandar o juiz decidir esse troço. Porque o que é a constância da união estável? Desde quando é essa união estável que vale para essa constância? Para os bens, né? Para dividir esses bens. No inventário, você não vai se miscuir muito nisso, tá? Você vai para as declarações dos herdeiros, se todos estiverem concordes, muito que bem. Ou se tiver uma escritura pública declarando, muito que bem. Mas se houver uma dúvida aí, manda isso para o judiciário, porque você não é competente, o tabelião não tem esta competência, o tabelião tem só atribuição para fazer aquela partilha, desde que esteja muito claro. Tem dúvida? Manda lá pro juiz isso aí, né? Aniversário é da minha paciência com o direito civil, do meu amor pelo direito civil. É aniversário hoje, tem mais ou menos assim uns 15 anos de amor pelo direito civil, tá fazendo hoje, manda balão aí. E a prova é domingo, então manda mais balão, tá? Então, veja só, essa preocupação você tem que ter se houver qualquer discordância. Se não, paciência, deixa eles declararem. Se nenhum terceiro contestou, se os herdeiros não contestaram, você vai fazer essa partilha natural e normalmente. Vai concorrer no quê? Nos bens adquiridos. Muito amor, é muito amor pelo direito civil, viu? Muito amor, nem te conto. Vai concorrer naqueles bens que eles adquiriram, tá? Aí vem o negócio do financiamento dos imóveis. Lembra, para o financiamento dos imóveis, o que vale? Quanto foi pago antes do início da união estável e quanto foi pago depois. Tem muita fraude nessa história de união estável também por isso, tá? O que é que comunica? Aí tanto faz se é para o casamento, se é para a união estável. Comunica o que você constituiu onerosamente na constância. Ótimo. O que constituiu onerosamente na constância? Financiei um imóvel que vale 200 mil reais. Já paguei 100 mil antes de constituir a união estável. Vou continuar pagando mais 100 mil. O que vai comunicar? 100 mil. Valor, né? Vamos deixar um pouco de lado como é que faz isso com os contratos específicos lá com a Caixa. Mas valor vai comunicar 100 mil.
Vai dividir isso com os herdeiros? Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença, tá? O unido estavelmente, ele tem metade dos bens adquiridos na constância do casamento, não tem? Tem, mas ele também concorre com a outra metade, com os descendentes. Ele também vai concorrer. Percebeu por que não dá para falar que quando tem meação não herda, quando tem herança não tem meação? Porque no caso do companheiro, ele tem tanto a meação dos bens adquiridos na constância, quanto a herança de parte desses bens. Vamos dar um exemplo para ficar claro, porque é muito, né, muito teórico. Vamos lá. 1 milhão adquirido na constância do casamento. 500 mil meação do companheiro, não é isso? O oposto da parcial para os... sabe que eu não gosto muito dessa colocação desse jeito, mas enfim, acho que dá para não esquecer o seguinte. No caso do... E tem motivos para isso, é que a gente não tem tempo de explicar. Isso é aula para pós-graduação, a gente não tem tempo mesmo aqui de dar os detalhes todos. Mas para não esquecer é o seguinte, no caso do companheiro, como ele só pode herdar em qualquer situação, qualquer coisa que foi constituída depois do casamento, então vamos supor que esse outro companheiro que morreu tenha muitos bens de antes. Ele não vai herdar nada, nada. É por isso que a lei privilegiou, certa ou erradamente, não importa, privilegiou a herança dos bens adquiridos na constância do casamento, porque o companheiro não vai herdar de bens particulares nunca, salvo se estiver sozinho, né? Então, se o companheiro for o único herdeiro, você não vai poder fazer a escritura do inventário, mas você vai poder, ele vai herdar sozinho, vai fazer o inventário judicial, vai provar que é companheiro, vai herdar sozinho tudo, não importa se é de antes, se é de depois, se ele for o único herdeiro. Mas durante o casamento, esse companheiro não vai herdar nada, não vai concorrer com ninguém em bens particulares, não vai acontecer. Se a maioria dos bens particulares, esforço comum, depende, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, vou dar minha opinião sobre esforço comum, porque as decisões são muito engraçadas, né? Então ele vai concorrer, vai ter a meação dele, 500 mil, 1 milhão. 500 mil meação dele. Os outros 500 mil adquiridos na constância da união estável, ele vai partilhar com os herdeiros. Vamos supor que tenha um filho. Esse companheiro vai receber os 500 mil dele meação e vai receber mais, pode isso, tá podendo agora porque é pré-prova, tá podendo esse negócio aí. E vai receber mais 50% daquela parte que não é a meação dele. O herdeiro vai receber 250, o companheiro vai receber os 500, que já é dele. Não é que ele vai receber, não é privilégio nenhum, já é dele, tá? Só que ele vai herdar nesses 500 constituídos após a união estável. Então, ele vai ter 500 que já é dele, 250 que é metade do que a metade do outro companheiro, e 250 do herdeiro comum. Aí vem uma discussão, que a gente não vai estender muito aqui, porque não dá, numa outra live a gente faz, mas e a história dos descendentes comuns, ou só de uns ou só de outro? Bom, para resumir, para ficar fácil, tá? Se os descendentes forem comuns, do companheiro vivo, do companheiro morto, essa concorrência vai ser exatamente na mesma proporção. Então, se tiverem 5 descendentes, mais o companheiro, pego esses 500 mil que sobraram, que não é a meação dele, divido por 4 filhos mais o companheiro. Divido por 5 igualmente. Cada um vai receber 1/5 disso. O companheiro não tem aquela reserva do 1/4, cuidado que o cônjuge tem. O companheiro não tem, então na hora de fazer a conta, atenção com isso. E vai dividir de forma igual. E aí vem aquela confusão matemática infernal, né? E se os descendentes forem só do falecido? Ou se forem só do falecido, ele vai receber metade do que aqueles descendentes vão receber. Vamos supor o caso de 4, tá? 4 descendentes. Eu pego 4, o valor total, divido por 8. Por quê? Para achar 50% que corresponderia a que o companheiro vai receber. Os herdeiros recebem os 100%, o companheiro recebe os 50%, porque os herdeiros são só filhos do falecido. Então, o companheiro recebe 50% do valor que os herdeiros filhos receberão. Aí vem a última confusão, que essa gente fica fazendo essas famílias tudo complicada, vem a última confusão. Qual é? Tem filho seu, filho meu, filho nosso. E aí, filho de todo tipo. Sai filho, né? Parece coelho, de tanto filho que tem. Filho dele, filho meu, filho nosso. O que faz com isso? Divide de forma igual.
divide igual, porque não dá. Eu acho que a STJ cansou de tentar fazer a conta, né? E chegou a essa conclusão. Chegou a decisão, falou, decide igual. Vamos parar com isso aí, que senão a gente vai ficar numa conta matemática que não vai acabar nunca, até porque dava muito dízima, né? E confusão para decidir se a metade era só na metade dos filhos que eram só do outro e na outra ela recebia inteira igual. Não se chega a uma conta. E a lei precisa ter um aspecto social. E o aspecto social da lei é evitar o litígio futuro. Você precisa pacificar essas relações em algum momento. E aí é melhor definir uma regra única, porque senão não pacifica nunca, essa gente fica brigando por dinheiro alheio o resto da vida. Por isso, meu conselho, gastem o dinheiro de vocês. Esse papo de herança, eu sou Bill Gates total. Herança o quê? Deixa o povo construir o patrimônio deles, né? Gasta, gente, viaja, hein? Faz festa, dá balão, né? Faz uma coisa qualquer. Não fica deixando dinheiro pros outros, que esse negócio de dar dinheiro pros outros, eu vou falar, o tabelião depois sofre, porque eles vão lá brigar na frente do tabelião, tá? Aí o advogado fica falando assim, gente, calma. Por quê? Porque o advogado quer fazer aquele inventário extrajudicial, não quer ir lá pro judiciário, aquela confusão toda. Mas aquele povo fica brigando na frente do tabelião. Pode? Não pode, né? Tem balão, dá balão, Carol. Gente, preciso ir, mas eu preciso ter certeza absoluta que vocês fizeram essa continha matemática. Usa a da comunhão parcial com bens particulares para fazer conta. Quando tiver dúvida, usa a da comunhão parcial para fazer conta, tá? Porque aí a pessoa vê onde tá o erro, vê onde errou, vê como é que... O resto é tudo bico. É tudo fácil. A comunhão parcial com bens particulares, com herdeiros não sei o quê, essa pega pesado quando você tem que fazer o inventário, tá? E isso não importa se você vai marcar X na prova da OAB, marcar X na prova do cartório, marcar X na prova da magistratura, marcar X na prova do MP, tanto que faz na Procuradoria da Fazenda. Tudo bem, meus amores? Ai, o CC inteiro. Você sabe que eu amo o Código Civil, né? Mas eu preciso ralar muito ainda pra chegar perto da galera tipo Vitor Químpio, sabe assim? Que sabe o artigo de cor. Mas eu vou chegar. Mais uns 10 anos eu chego nesse nível aí. Aí o CC vai ter mudado de novo, né? E, por favor, professor Aurélio Burê, que esteve aqui conosco, gente craque, numa calma, que é um espetáculo, viu? Uma coisa linda. Eu vou chegar nesse nível assim, esse nível calmo de Aurélio Burê, e vou chegar no nível artigo de cor de Vitor Químpio. É de morrer o homem, né? Meus amores, em relação à minha ação referente ao regime de casamento, não, mas aí assiste do começo, você pegou do começo? Mas foi isso que eu falei aqui, inteirinho? Hein? Cadê, gente? Cadê que a pergunta? Quem que fez essa pergunta aí? Quem tá com dúvida, então, minha linda, vou deixar, só por sua causa, eu vou deixar essa live mais meia hora. Ó, o povo ganhou um lucro, só por sua causa. Ó aí, ó. Vai ver do começo, vai entender tudo, porque senão eu já ia pagar a tal da live, né? Isso? Não, Aurélio não dá. Eu às vezes não consigo assistir tudo, mas ele me deu... Eu fiz um curso com ele, que era uma especialização, enfim, era um curso fechado, porque eu estava escrevendo uma dissertação numa pós-graduação, e aí o assunto era outro, e eu amo tanto o direito civil, que eu falei, gente, eu vou passar tanto tempo tratando de registrar o imobiliário, tô assim, pagando lá, pedi com o presidente agora me influenciou esse negócio de apagar a live, que aí eu aproveitei, porque eu gosto de ficar discutindo o direito civil, eu acho que ele é engrandecedor, porque o direito civil, para quem tá fazendo prova, para quem tá estudando qualquer outra coisa, gente, vocês vão ver que ele te estrutura. Não vou apagar, não. E depois, lembra, ó, YouTube, Sedom, eu coloco lá, tá? YouTube, Sedom, coloco lá. E no site, no Facebook, a página do Face do Dom Direito. Eu coloco o link lá também para você acessar via YouTube, quando dá tempo, porque às vezes demora um pouco tempo, não dá, né? Mas coloco lá, gente, lembrando que os grupos dons, de novo, eu sei que são 20 perguntas, não dá para responder todas, mas eu falo em toda live. Grupo dom, como é que faz para estudar com esse grupo, com esse estilo de meta? Sérgio, onde você tinha ido, meu filho? Grupo dom, né? O que são os grupos dons? Os grupos dons são os grupos com metas de estudos que eu monitoro para os concursos de alto nível, de alta performance. Normalmente, os grupos que estão prestando concursos que exigem muito foco, muita disciplina no estudo, eu formo esses grupos, e esses grupos começam a ter metas de estudo e estudar de um jeito que a gente considera correto. Sérgio, onde você foi? Para qualquer coisa, eu tenho grupos sendo monitorados para o MP, para magistratura, é que eu não tenho, evidentemente, tempo para
atender a todo mundo, evidentemente, mas lá no Face do Dom Direito, tem um link para vocês que me perguntaram. A próxima meta é ser Dom, então vamos fazer X no lugar certo nessa prova, né, dona Carol? E não ir pra Bahia, que não vai dar pra Bahia agora. Então esses grupos, eles são monitorados à medida em que eu vou tendo espaço, eu vou fazendo as reservas de vagas lá no Dom Direito, Face do Dom Direito. Tem um link para você pedir acesso a esse grupo, mandar o teu currículo e quando abrem as próximas vagas, né? Esse ano eu imagino que eu vou ter 2 ou 3 grupos até o meio do ano ali livres, eu faço a entrevista de acordo com esses currículos que vocês me mandam lá. E, infelizmente não dá para atender todo mundo, mas a gente faz bacana, pagando... Que? Tá pegando fogo? Não, tá pegando fogo em qualquer coisa aqui. Tá pegando fogo, meu filho, aqui, essa altura com essa live desse tamanho, já deve estar queimando tudo. Mas não interessa que o povo tem que passar na prova. É isso que interessa agora. Tá, meus queridos, outra coisa, repetindo o que me pediram para repetir. Sim, vai ter presencial da banca oral simulada. São Paulo vai ter presencial. Depois que vocês passarem na prova escrita, né, isso... A gente vai fazer a agenda do presencial simulado, da banca simulada, e aí se prepara. Aí é Dom Jedi, meu filho. Aí você pensa 2 vezes antes de se inscrever, tá? Dom Jedi, tá bom? Tá nervosa? Já entrei em época de prova? Maravilha! Já sabe tudo de sucessão. Ó que maravilha! Já vai acertar essa prova aí. E vamos ter também o curso pós-prova de cartório, para quem vai assumir, que é aquele curso de auditoria geral que você tem que fazer, que a gente também marca em São Paulo, marca presença. Vai fazer parte? Claro que vai, rapaz! Rai Dom Jedi, né? Rai Dom Jedi! Não pode a pessoa estar aqui há 1 hora ouvindo concorrência de cônjuge e não passar nesse tal desse xizinho, pelo amor de Cristo! Hein? Só tô vendo coração verde e azul. Só tô vendo coração verde e azul. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Até balão só tem verde e azul, tá? Eu vou me embora. Se eu não tiver terminado essa live, com mais assim 100 mil corações, considerando que Leonardo e Sérgio Rocha estão na mesma live, se eu não tiver uns 100 mil, eu largo mão. Eu não volto para fazer união estável, tá? Não volto para fazer esse negócio, viu? Meus amores, eu vou... O iPad já tá esquentando muito. Não vai dar pra fazer na estrada, que vocês viram que caem. Vou lá resolver esse inventário que tá com aquela conta terrível lá pra eu fazer. Conto depois como foi. Agradeço profundamente todas as mensagens que eu recebo de vocês lá no inbox. Respondendo ou não respondendo. Eu sou fã de vocês. Todas gravadas, eu acho também, né? Eu ponho live lá no YouTube, aí o presidente briga, mas não interessa, eu ponho lá. Agradeço profundamente, vocês são gentilíssimos e é por isso que eu venho aqui pelo menos uma vez por dia. Quando dá, às vezes não dá, live tem que valer, é o tempo que tem, para vir trocar ideias com vocês e conhecimentos, porque eu sei que em véspera de prova vai todo mundo ficando muito, muito tenso, não é isso? Eu sei como é que é. Já passei algumas vezes por isso aí, tensão total, tá? Um beijo grande para vocês, vamos almoçar agora. Assistam a live de novo, a pedidos de quem chegou tarde, não vou tirar ela daí, deixa ela aí, não é isso? Um beijo grande pra vocês, meus queridos, estudem bastante, estou na maior torcida, tenso, tenso, mas essa é a parte boa, né? A adrenalina é o que causa vencimento, já dizem os atletas que treinam e vão lá e arrasam. Sérgio, não atormenta quem vai fazer prova, deixa a pessoa nervosa. Um beijo grande pra vocês. Se der tempo, a gente fala no final do dia, mas se não der tempo, a gente fala amanhã, porque é pelo menos um tema por dia até a prova. Compromisso meu, um tema por dia até a prova, tá? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até mais. E quem entrou agora... Grupo Dom Direito no Facebook, Dom Direito, página do Face, os grupos estão lá. E a hora em que der tempo, eu carrego o vídeo, esse aqui, lá pro YouTube. Não sei que horas dá tempo, mas antes das 24 horas eu tento carregar. Para quem não assistiu, avisem aí os colegas, tá? Beijo, beijo, super beijo. Fiquem com Deus. Muita força, muita calma e Rai Dom Jedi, né?